Jornal Volta Grande conversa hoje com uma pessoa conhecida em Jacinto Machado, o seu Paulino Piva. Ele que tem história na Copérgia, tem história no sindicato. Seu Paulino, seja bem-vindo à nossa entrevista do Volta Grande. Obrigado. Quem é o Paulino Piva? Conta um pouquinho da sua família primeiro. Onde o senhor nasceu, que idade o senhor está? A minha família é meia pequena, 5, mas eu não tive muita sorte com a minha família porque tinha 2 filhas e 3 rapazes. As 2 filhas já faleceram. E um acidente quase as 2, né? E um rapaz, e tem um rapaz comigo, ali onde eu moro, e um está lá no Mato Grosso. Aliás, tinha 2 lá. E o mais novo, o caçula, deu um infarto nele lá, faleceu também. Então hoje eu tenho, de 5 filhos, eu tenho 2. Tem 2. É. O senhor está que idade? A idade, estou com 91 completo. Estou indo por os 92. E o nome da sua esposa? A minha esposa é Delfina Secunello Piva. Está com problema agora também, está em cadeira de roda, caiu lá um tombo, se machucou e já faz mais de ano que está em cadeira de roda, não fica de em pé mais. E o senhor é natural de onde? Onde é que o senhor nasceu? Eu sou natural dali da região mesmo, eu nasci ali perto e estou morando ali toda a vida, não saí bem dizer dali. Serra da Pedra. Serra da Pedra, é isso mesmo. E o senhor já fez várias atividades, né? Na política nunca entrou? Eu fui vereador uma vez, foi no tempo do Mário Colares, eu fui vereador, fui mais votado do partido, porque naquela época era a Arena só tinha um partido naquela época. E, então tem a Arena 1 e a Arena 2. Aí eu fui eleito na Arena 1, fui o mais votado. Tinha 7 vereadores naquela época. Isso faz quantos anos? Como é que é? Isso faz muitos anos. Faz no tempo do Mário Colares, né? O segundo prefeito do município, que o prefeito primeiro foi o Paulo Zaca, né? E o segundo foi o Mário Colares. Quando o senhor foi candidato a vereador, o prefeito era o Mário Colares. Contra quem? Era contra... Quintiliano? Não. Você sabe que eu não lembro mais, não estou lembrando na hora quem era o contra lá. Vereador tinha salário na época? Naquela época não tinha salário, só veio um salário na segunda etapa, 2 anos depois. O ordenado era 10% no valor de um salário de um deputado estadual. Entendi. Mas só que ninguém pagou. Não se ganhava nada? Não, porque o Mário Colares morreu antes, ele perdeu as eleições e depois ele faleceu, deu um infarto nele lá em Florianópolis. E entrou o Vitório Zanata, que era o vice. Mas o Vitório tinha o posto de gasolina que ele fornecia para a prefeitura e não sobrou dinheiro para pagar nós. Seu Paulino, além de vereador, o que mais que o senhor exerceu? Eu fui Fundador da Copérgia? Fui gerente da cooperativa. Quando foi criada a cooperativa de arroz, primeiro gerente fui eu, o administrador. Quando saí de lá, eu saí porque não deu certo com o presidente, que era o Lédio Buzello. Ele era meio teimoso e não deu certo lá um negócio entre nós dois. Então eu agarrei e saí. Saí porque o responsável por tudo era eu, né? Então
E aí eu saí, depois aí me botaram no sindicato, aí eu fui para o sindicato. Sindicato dos Produtores? Sindicato do produtor, eu fiquei uns 20 anos lá, não saía nunca de lá, sempre ficava e ninguém assumia, então eu era eleito de novo. Depois do senhor veio o Toninho? O Toninho já era o secretário do sindicato naquela época, porque nós, na época que eu era presidente ali, nós tinha 3 médicos que trabalhavam ali e o dentista, que era o Vanderlei. E depois que eu saí, aí virou meio em bagunça aquilo lá. Então o senhor foi vereador, gerente da cooperativa e presidente do sindicato Dos produtores, o sindicato rural. Quando começou a aposentadoria do Zelinho, foi na minha época que eu era vereador, que eu era presidente do sindicato. E naquela época eu era vereador e presidente do sindicato. Ah, só era vereador. Na mesma. Até eu ganhei uma ambulância do Fundo Rural naquela época, depois como o sindicato não tinha verba para pagar o motorista e coisa, aí foi passada para a prefeitura. Seu Paulino, vereador, Jacinto Machado começando, qual era a principal dificuldade na época? Tinha muita dificuldade, a prefeitura era muito pobre, nós não tinha uma patrolinha pequenininha, velha, e um caminhãozinho para carregar cascalho, porque não tinha, assim, tombadeira, essas coisas, era carregada na pá e descarregado. Tudo à mão, não tinha carregadeira para carregar o caminhão? Não, senhor, não tinha caminhão, nem tombadeira não tinha, tinha só um caminhãozinho velho. Vala era feito da pá. E uma patrolinha velha e um trator alugado lá do Timbé, um tratorzinho de esteira. Que eu peguei aquele tratorzinho e abri estrada lá para os Bananal. O senhor era operador também? Eu não era operador, eu só cuidava do motorista, tinha que levar comida para ele e buscar gasolina e uma coisa e outra, porque eu tinha carro, né? Eu tinha uma caminhonete. E quando foi feita a cooperativa ali também, levantado o prédio, puxava tijolo com a minha caminhoneta lá do Lédio Mundo, que ele tinha olaria. E era muito difícil, não se tinha telefone naquela época, não se tinha dinheiro. E quando o dinheiro saiu lá de Florianópolis, que saiu o dinheiro dos associados, aí eu fui lá para fazer um passe do dinheiro para a gente pagar as contas. Aí não deu certo, porque o presidente era o Lédio Buzello e ele assinava as coisas como Lédio e assinava como Lídio. Tinha filho registrado como Lédio e outro. Seu Paulino, estudar o senhor estudou muito pouco, né? Como é que é? Estudar, o senhor estudou pouco. Estudar, eu estudei só até o 4º ano, no Engenho Velho, lá como professora. Muitas vezes sabia menos do que eu, porque às vezes ela chamava eu para fazer conta e coisa para dar para o 1º ano. Porque naquela época tinha 40 alunos, mas tinha cartilha, porque naquela época era cartilha, tinha cartilha, o 1º ano, o 2º, o 3º e o 4º, tudo na mesma professora, e com 40 alunos. Seu Paulino, o senhor falou que foi a Florianópolis na época, quando era vereador. Levava quantas horas para ir até Florianópolis? Olha, levava quase o dia inteiro, porque tinha que ir aqui para Morro da Fumaça, depois saía lá em Tubarão, de Tubarão subia, porque não tinha aquela ponte que tem lá em Laguna, não tinha. Saía lá em Maruí? Em Maruí e saía lá no Morro dos Cavalos.
E do Morro dos Cavalos descia ali, já pegava Beira-Mar e ia até Florianópolis. Então era uma dor de cabeça. Levava um dia para ir e outro para voltar. E, pois é, como era difícil. E na Serra da Pedra, hoje, Serra da Pedra a Jacinto se vai em 10 minutos, né? Ah, hoje não, hoje é um céu aberto, né? E na época levava quanto tempo para vir até na praça? Ah, levava 2 horas, às vezes até mais, dependendo da buraqueira das estradas, porque não tinha maquinário naquele tempo, não tinha nada. Usava muito cavalo? Eu andava, antes de casar mesmo, eu já tinha um armazém na Pedra, eu morava ali, já tinha uma bicicleta, depois eu saí dali, fui morar lá com meus pais, e dentro de pouco tempo comprei um carro, uma caminhoneta já meio usada, mas muito boa, daquelas caminhonetas antigas. Foi um período difícil. Foi difícil, para mim foi tudo muito difícil. Para cooperativa foi difícil, sindicato foi difícil porque foi a época que começou a aposentadoria do Zelinho, eu tinha que arrumar documento dele, que a maioria não tinha documento. Inclusive meu pai, eu fui fazer o processo de aposentadoria dele, fiz como José Piva, porque nós conhecíamos ele com o José. Aí voltou o processo. Aí eu fui ver por que voltou. É porque não existia José Piva. Aí o nome dele certo era João José Piva, mas ele tinha esquecido o João. Olha só. Seu Paulino, o senhor é uma pessoa muito religiosa, muito católico, né? Como é que foi a sua vida na comunidade? Eu sempre trabalhei quando eu fui morar lá lá onde eu estou morando mesmo, aí eu comecei a trabalhar na igreja, nas escolas também, eu ajudava nas escolas, na igreja. O padre Evaldo, eu trabalhava, o padre era na época do padre Evaldo, e deu uma ocasião que o padre Evaldo se meteu em política também, e depois nós fizemos uma festa lá, e a maioria da diretoria da igreja era contra o meu partido, e o partido do padre Evaldo. Aí ele não foi rezar a missa da festa. Sério? Aí eu tive que ir na Praia Grande trazer um padre de lá, um velhinho, e sair de madrugada e buscar ele, e depois da missa ir levar. E os fabriqueiros, a maioria não ajudaram, porque era contra o partido. Aí eu discuti com o padre Evaldo, que padre não pode se meter em política. Então aconteceu isso. Na Serra da Pedra era festa? Serra da Pedra. Mas o padre Evaldo foi lá em casa e fizemos um churrasquinho lá e deu tudo certo no fim. Seu Paulino, uma mensagem final de otimismo para as pessoas que estão assistindo, o senhor que com certeza passou muito trabalho na vida, que mensagem o senhor deixa? Valeu a pena tudo isso? Eu acho que para mim, no meu modo de pensar, valeu a pena, porque eu olho, tem muita gente hoje vivendo daquilo que eu deixei o rastro. No sindicato, teve gente que viveu uma opção de tempo ali, hoje ainda os velhinhos tem o serviço ali ainda, meio precário, mas tem. E na cooperativa hoje está grande, muita gente está ganhando o pão dele em cima daquilo ali. É um sucesso, né? Então, para mim, achei que valeu a pena. Muito bem. Obrigado pela sua entrevista. Que Deus te conceda muitos anos ainda com essa lucidez e com essa dedicação, com essa simpatia que o senhor tem. Muito obrigado, eu agradeço.